Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. E de não causar nenhum dano. Planos de te dar esperança e um futuro. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nesse mundo que a gente vive, nesse tempo que a gente vive, de absoluta insegurança e dificuldade e desesperança, o Senhor vem ao nosso encontro com a promessa de nos dar esperança e um futuro. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa promessa maravilhosa que satisfaz plenamente a nossa alma, o nosso ser, e é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor, te buscando, glorificando o teu nome, te agradecendo, corações gratos, Senhor, pelo Deus que o Senhor é, pela tua fortaleza, pela tua força, pela tua graça, pela tua maravilhosa graça, pela tua paz, pela tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem planos de nos dar esperança e um futuro, e que o Senhor quer nos ver prosperar, para a glória do teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Fique em pé, dê um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Vamos louvar ao Senhor.
maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Declare isso. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou na cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém? Maravilhosa graça do Senhor que nós temos em Jesus. Estou sentindo no coração de fazer mais uma oração. Feche seus olhos mais um pouquinho. Coloque diante do Senhor a tua angústia. Coloque diante do Senhor aquele problema mais sério. Coloque diante do Senhor agora aquilo que está te tirando a paz. Talvez alguém tenha entrado aqui e apesar de a gente já ter declarado e cantado coisas tão maravilhosas acerca da verdade, do poder e do amor de Deus, pode ser que alguém ainda continue com o coração ansioso. Coloca diante do Senhor, Ele está aqui agora. Ele chegou aqui antes de você. Ele estava te esperando para te abraçar com o seu amor, com a sua graça, com a sua bondade. Desde o começo de tudo, Ele já te conhecia. E Ele tem o melhor para você, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele te ama, Ele te ama. Ele se importa com a tua vida, com os detalhes daquilo que você é. Ele conhece o que acontece lá na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, na tua caminhada na rua, na chuva, no frio. Ele te conhece e Ele te quer. E Ele quer se manifestar para você sempre. E não seria diferente nessa noite também. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de ser, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo.
toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Os que de ti se foram e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Solta sua voz. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Você pode sentar-se. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui por tudo que Deus tem feito por nós? Levante a mão assim, olha só que maravilha. Eu sou Wilson Lima, tenho 1,75 de altura, cabelos castanhos, olhos castanhos, pele clara. Hoje eu estou com uma jaqueta preta, uma calça bege e um tênis preto. Fim da minha autodescrição. E eu gostaria de saber já se tem visitantes entre nós aqui. Tem alguém nos visitando hoje aqui? Tem alguém nos visitando? Olha lá, um casal. Que Deus abençoe vocês. Ali, uma moça. Deus abençoe você. Seja bem-vindo. Quero agradecer também ao pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, pela Rede Super, pela rádio, enfim, é uma bênção. Eu sou muito feliz de fazer parte dessa igreja aqui. Você também? Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês aqui uma reflexão rápida que se encontra em Mateus, capítulo 28, 20. A segunda parte do versículo diz assim, ó: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Isso são palavras de Jesus. E Deus falou muito ao meu coração essa semana sobre isso. Eu cuido. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Ele cuida dos seus passos. Ele cuida desde o primeiro segundo, quando você acorda, até onde você vai dormir. Ele cuida de você. E cuida dos mínimos detalhes. Quando o povo de Israel estava no deserto, Ele mandava maná
povo de Israel se enjoou do maná, ele começou a mandar carne até sair pelo nariz deles. Deus, ele cuida. O povo de Israel estava no deserto e de dia, quando o sol era muito escaldante, Deus mandava uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que ia acompanhando eles para o sol não castigar. Quando fazia noite, que o frio vinha, eles não conseguiam enxergar nada, Deus mandava uma coluna de fogo. Ah, como Deus cuida de gente. Eu poderia passar aqui algumas horas falando de quantas vezes Deus cuidou de mim, em algo simples. Uma vez, a minha esposa estava morrendo de vontade de comer pamonha, e a gente não tinha como comprar e nem onde ir, porque a gente morava um pouco distante. E a mãe dela, que mora no Tatuquara, a gente morava lá em Campina Grande do Sul, então é muito longe. A mãe dela não é de sair de visitar. Mas a minha esposa estava com vontade de comer pamonha. E um dia, sem que a gente soubesse, a minha sogra chegou, bateu no portão lá. Filha, vem visitar. Chegou lá a sogra, o cunhado, tio, tia. Chegou. E junto com ela estava uma sacola cheia de pamonha. A gente não tinha comentado nada. Ela chegou, filha, que eu trouxe para você, que a gente comeu pamonha umas 2 semanas. Deus cuida. Uma vez eu estava vindo para a igreja aqui, e eu estava sem nada de dinheiro. E saí do trabalho e vim aqui. Passei numa padaria aqui em cima, na 7 de setembro. Sabe quando você abre a geladeira, não tem nada, você abre só para ver de novo se tem mesmo alguma coisa lá? Então, mais ou menos assim, fui na padaria lá, entrei, e fiquei olhando o balcão assim, e de repente uma moça saiu lá de dentro, Alex. Gente, ó, pizza nova na casa aqui, e eu preciso que vocês experimentem. É de graça, pode pegar. Eu estava no balcão. Eu entrei nas portas dessa igreja aqui comendo pizza quentinha. Deus cuida da gente, são nos mínimos detalhes. Sabe o que eu quero falar para você aqui essa noite? Deus pediu para eu dar um recado para você simples: eu cuido de você, eu cuido da tua família. Sabe aquele problema que você acha que não tem solução? Eu sei desse teu problema, eu sei o que te aflige, eu conheço você, porque eu que te formei. Eu cuido de você, nos mínimos detalhes. Sabe a cor do quarto que você sonhou para o filho, para a filha? Sabe aquele detalhezinho que você sonhou? Eu sei que você sonhou aquilo. Sabe a cor do carro? Sabe a faculdade que o teu filho sonha em fazer e você ora no secreto? Eu cuido, eu sei do que você precisa. Eu te chamei aqui para falar isso hoje, eu cuido de você. Fique de pé, vamos orar. É uma palavra simples, mas que Deus encheu meu coração para falar para você hoje aqui. Ele te conhece porque foi Ele que escreveu a tua história, é Ele que te formou. Feche seus olhos. Pai, hoje como igreja aqui nós intercedemos e nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco aqui já, e vem falando e vai falar. E uma das premissas é que o Senhor cuida de nós, e eu creio que o Senhor cuida dos mínimos detalhes, porque antes mesmo da gente sonhar, o Senhor já sonhou para nós. Antes mesmo da gente respirar, o Senhor já tinha sonhado, escrito a nossa história. Muito obrigado por nos trazer até aqui. Tudo que eu quero hoje, tudo que essa igreja pede e clama hoje é desfrutar do seu amor, da tua graça, do teu perdão, do teu calor, do teu abraço, do teu afago. Ah, Jesus, se tem irmãos que nos ouvem hoje e está angustiado, se está triste, se está desanimado, por conta de doença, por conta de um diagnóstico, eu creio no Deus que abriu o mar vermelho, eu creio no Deus que fez milagres, eu creio nesse Deus, e é esse Deus que nós estamos adorando hoje aqui, e esse Deus pode ir aonde eu não vou, esse Deus pode tocar onde as minhas mãos não tocam, esse Deus pisa onde os meus pés não pisam. Então, Jesus, eu já te agradeço, porque o Senhor cuida de mim e cuida dos meus. Obrigado por esse amor tão grande. Amém e amém. Cultue, celebra esse Deus que cuida, que te ama. Vamos continuar declarando o que esse Deus é para nós. Não sei qual foi a tua experiência com o teu pai, e às vezes a gente fala, Pai, Deus é nosso Pai, e a gente lembra do nosso Pai, que é falho como nós somos também. Mas esse Deus é muito superior. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente
de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, a honra e o poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, para sempre has de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Pode sentar-se, nós teremos um vídeo agora. FIB Esportes, a gente tem como missão tornar o reino de Deus conhecido através do esporte. O ministério é formado por atletas ou ex-atletas de rendimento que decidiram usar os seus dons e seus talentos dentro da área esportiva para fazer o nome de Jesus conhecido nesse lugar. Através disso, são várias atividades que acontecem aqui e fora do ginásio, onde nós nos cuidamos uns dos outros, mas também cuidamos de pessoas que estão chegando na igreja, ou por alguma eventualidade, passando por algum momento difícil, ou que querem conhecer mais a igreja, e acaba sendo o esporte esse atrativo, essa ferramenta de comunhão, para que as pessoas conheçam mais sobre o todo aqui da nossa igreja e também conheçam mais sobre Deus. Eu fui alcançado, cuidado pelo pastor Anderson através do esporte e poder transmitir esse conhecimento, esse aprendizado da palavra de Deus para as pessoas através do esporte. Então isso é algo extraordinário que a gente pode louvar a Deus e agradecer pelo privilégio de poder levar o amor de Deus através do esporte. Diante aqui do Ministério de Atletas, eu sou grato por toda essa oportunidade que vem traçando sobre esse objetivo principal, onde é fazer o nome de Jesus mais conhecido através do esporte. É uma forma que muitas famílias são alcançadas e principalmente a gente vê esse ginásio cada vez mais cheio de pessoas buscando conhecer Jesus. Glórias a Deus.
Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor. Meu nome é Leandro Zata, tenho 1,68 m, cabelos castanhos. Hoje estou vestindo uma blusa cinza, uma calça jeans e um sapato marrom. Fim da minha autodescrição. Como é bom ter você aqui no culto, você que está em casa também, que está nos assistindo. Mas muito bom também é ter uma célula. Sabe por quê? Porque na célula a gente come sashimi, a gente come bolinho de carne, a gente come torta de maçã, a gente come... Gente do céu, a gente sai de lá feliz, satisfeito. Você não tem uma célula ainda? Então procure uma célula que tenha todas essas guloseimas gostosas, como a célula nossa, que é antes do culto, né? Então, se deu água na boca, venha nos procurar e venha participar da célula, venha fazer parte dessa comunhão que nós temos ali. E eu quero partilhar com vocês, esse é o nosso momento onde que nós trazemos a Deus nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 14, versículo 34 ao 36, diz assim a palavra de Deus: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar a todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. O Wilson já falou aqui que Deus cuida dos pequenos detalhes. E ali, o que a gente vê aqui na palavra é que eles pediram se poderiam tocar na roupa de Jesus. E Jesus permitiu que eles tocassem na roupa dele. E todos, não foi 1, 2, 3, 4, todos ficaram curados. Nós temos esse momento agora de gratidão. Nós vimos aqui o projeto de esportes. E através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, nós ampliamos cada projeto desses. Sei que nós temos também pedidos e temos agradecimentos. Mas se hoje você tem algo a pedir ao Senhor, eu vou te convidar você a dobrar seu joelho comigo agora. Quem puder e quem quiser. Quem não puder, fique sentado à vontade. E vamos elevar as nossas vozes ao Senhor nesse momento. Porque tudo que Ele tem feito para nós até agora é bom. E Ele tem o melhor para nós ainda pelo futuro. Pai amado, nós te louvamos nesse momento, Senhor. E é um momento onde que nós podemos participar com o nosso coração grato, Pai, por tudo que Tu nos tem dado. Senhor, seja pelo dia de hoje, Pai, por essa chuva que caiu, pela roupa quente que nós temos, Senhor, pelos alimentos que comemos até agora, pela comunhão, pela amizade dos irmãos, Senhor, pelo trabalho que nós temos, Senhor, pela nossa família, pelo nosso carro, pela nossa bicicleta, Senhor, pela alegria que é em poder Te servir, pela alegria, Senhor, que aquelas pessoas tocaram em Ti, foram curadas. Mas, Pai, quem sabe essa noite aqui, tem alguém que chegou aqui desanimado, meu Deus, e que eles possam nessa noite tocar nas Tuas vestes pela fé, Senhor, e possam sair daqui transformados. Deus amado, tem pessoas que talvez chegaram aqui desanimadas, chegaram aqui sem saber o que fazer. A palavra do Senhor, a Tua palavra, Senhor, diz: clame a mim, eu te responderei, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quem tocou em Jesus foi curado. Hoje o teu coração, coloque o teu coração aos pés da cruz de Jesus. Toque nele, diga: Senhor, derrama sobre mim a Tua cura. Chega, Senhor, eu não quero mais sofrer. Eu quero ser chamado de Teu filho. Eu quero, Senhor, ser liberto desse vício. Eu quero ser liberto, Senhor, dessas palavras que eu não devo dizer. Eu quero ser liberto, Senhor, das coisas que eu tenho visto e que não me fazem bem. Pai amado, ensina-me como andar no Teu caminho. Toca, Pai, em nós agora. Toca em cada um de nós. Faz sentir a Tua presença, Senhor, nos corações, quem sabe, adormecidos ali. E aqueles, Pai, que estão agradecidos, que sintam a Tua presença também. Quem está em casa, Senhor, que possa colocar tudo aos Teus pés. A Tua palavra, Senhor, é clara e diz: tudo que pedires crendo, você vai receber e vai ter em suas mãos.
Pai amado, nós te agradecemos, porque a oração que fizemos, nós fizemos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro que nós cremos. E cremos, Senhor, que ao sair daqui, isso já está resolvido. Isso já está, Senhor, nas tuas mãos, que é todo poderoso. Porque a tua palavra diz que o que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Então, Senhor, nós dizemos amém e amém, confiando na tua palavra, no teu poder, em ti, Senhor. Amém e amém. Coloque-se de pé, meu irmão, e coloque-se de pé vitorioso pelo que Deus vai fazer na tua vida e pelo que Deus acabou de fazer. Você pode... fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Do começo, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Te meu ser. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós agradecemos ao Senhor. Pode sentar-se. Ai, muito bem. Uau! Tá, vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou me ouvindo bem. Baixa só um pouquinho esse retorno que está alto aqui para mim. Obrigado, gente. Eu queria orar pelas crianças agora e agradecer a Deus pela vida delas, mas eu queria agradecer a Deus também
pelos nossos ajudantes, particularmente os meus ajudantes aqui, né? Hoje a gente está com o Ilcínio e com o Leandro, mas a gente tem o Marcos aqui também, tem a Sandra, que começou na semana passada, e hoje pela manhã precisou passar por uma cirurgia, e não está hoje aqui, mas eu queria que você intensamente e de forma intencional lembrasse da vida deles em oração. Hoje eles estão liderando células aqui, estão fazendo discipulado, estão conduzindo essa igreja que se reúne na quarta-feira aqui junto comigo, e tem me ajudado muito, porque a gente não consegue, ou não é possível que alguém faça alguma coisa sozinho. Não? Então, semana passada eu agradeci os nossos voluntários, mas hoje eu queria honrar a vida deles e agradecer também pelo coração deles, a voluntariedade deles, o amor que eles têm tido e têm avançado nessa obra aqui. Então, vamos orar por eles, e a gente já ora pelas crianças juntos também, e depois as crianças podem ir até ali o centro, estão ali os nossos voluntários já preparados para receber vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a obra de Deus, ela é feita através de amizade, de companheirismo. Ela é feita através de várias mãos. E hoje eu quero te louvar pelas mãos, Pai, do Leandro, que tem sido um homem de Deus aqui, conduzindo, ajudando, orando, visitando, abençoando, discipulando pessoas. Quero te agradecer pela vida do Ilcínio, Deus, que também tem desenvolvido o mesmo papel, liderando célula, ajudando na direção, conduzindo o teu povo ao trono da tua graça. Te agradeço pelo Marcos também, que tem desenvolvido um papel tão importante aqui junto com a sua família. Te agradeço pela Sandra, que começou também a nos ajudar aqui, logo, logo estará liderando também as células de mulheres e conduzindo essas mulheres aos pés do Senhor e ajudando essas mulheres a conhecerem mais de Jesus, Pai. Muito obrigado por esses irmãos que têm exercido o ministério pastoral aqui através dos seus dons e talentos. E agora eu quero orar, Deus, pelas crianças, por esse tempo especial que elas terão ali. Eu sei que é um tempo onde elas podem aprender bastante, onde elas podem crescer bastante também. Que seja assim. Visite as crianças naquele lugar, no primeiro andar, e que cada ensino, cada canção, cada brincadeira, tudo isso seja recurso usado pelo Senhor para abençoar a vida delas. É a oração que fazemos em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. As crianças podem se dirigir ao centro ali, nossos voluntários já estão lá. Bem, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou Adoniran, tenho 1,65 m. Hoje estou usando um blazer preto, uma camiseta branca, uma calça jeans azul, um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo está a Aiciane, nossa intérprete de Libras do dia. E eu estou muito feliz de poder estar aqui e muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus e poder ser impactado, na verdade, por ela. Todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, ela traz de alguma forma um grande impacto sobre a nossa vida, mas também um grande desafio. Ela sempre nos apresenta desafios novos, desafios diferentes, que nos fazem olhar para dentro de nós mesmos. E eu gosto de pensar que a Bíblia nos incentiva a olhar para 3 direções diferentes. Para o nosso passado, olhar para as nossas lutas, nossas dores, nossos traumas, mas aquilo que nos constituiu. Para o nosso futuro, porque aquilo que Deus está preparando para nós está no futuro, e nós podemos ter convicção de que as promessas de Deus são para a nossa vida e para dentro de nós mesmos. Porque quando olhamos para dentro do nosso coração, da nossa mente, nós vamos de alguma forma mirar na nossa alma e perceber que existem coisas que precisam mudar. Existem coisas que precisam ser transformadas. E essas coisas que precisam ser transformadas, nós vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos perceber que coisas são essas. E hoje eu gostaria de ler o texto com vocês, de Gênesis capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 9, e eu gostaria de pensar
na visão que Deus tem de nós, ou afirmar que Deus me vê e Deus te vê. Olha só que legal essa palavra que está em Gênesis capítulo 21, a partir do verso 9. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu-lhe de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto, e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Bem, essa narrativa é muito conhecida de todos, mas é possível que alguém não entenda o contexto imediato dela. Nós estamos falando de uma história que não é, talvez, a história que nós gostamos de ler na Bíblia. Essa história acontece porque uma promessa demorou, ou pelo menos na percepção de Abraão, essa promessa demorou demais. E para resolver a situação, a sua esposa Sara, então, que tinha uma serva, entrega a sua serva a Abraão. Abraão tem relações com essa serva e ela engravida, porque Sara não pode engravidar. Mas Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Deus não mudou a direção que ele tinha para a vida de Abraão e de Sara. Por outro lado, Sara tentou dar um jeito, Abraão não reclamou do jeito que ela tentou dar, e aconteceu que um filho foi dado a Abraão, chamado Ismael. Ismael é o primeiro filho nascido de Abraão, e a partir desse nascimento, então, começa um grande conflito, um conflito que nós podemos contemplar até os dias de hoje, porque da descendência de um gera um povo gigantesco, e da descendência de outro, um outro povo que fica ainda hoje se esbarrando, desconfiando um do outro e brigando um com o outro por causa de um pedaço de terra. Mas não é isso que eu gostaria de olhar nessa noite com vocês. O que eu gostaria de olhar são elementos que se repetem nesse texto. Primeiro, nos primeiros versículos que lemos, nós percebemos que Sara viu que Ismael parece que estava brincando de um jeito que ela desaprovou, um jeito diferente com seu filho Isaque. Então ela fica muito chateada, ela chama Abraão e diz assim: olha, eu não quero mais essa dupla aqui. Você vai ter que dar um jeito de Agar e Ismael irem embora. Então Abraão, logicamente, fica muito comovido com aquilo. Fica triste, doído, porque ele tem que mandar o seu filho embora. E essa dor gera uma angústia. Então Deus fala com ele: não se angustie por causa do seu filho. E é interessante, porque essa angústia é o retrato do amor que ele sente por Ismael.
Mas mesmo amando seu filho, ele coloca um cântaro com água, um pedaço de pão, uma comida que dura por algumas horas, quem sabe alguns dias, mas que não serve para alimentar Ismael e Agar por muito tempo. Então eles começam a andar por esse deserto, e no deserto lhes falta água e lhes falta comida, além de abrigo. Então ela começa a se desesperar. E o desespero então leva Agar até debaixo de uma árvore, provavelmente uma árvore que não tinha muitas folhas. E ela coloca o seu filho ali e vai andando em outra direção. E enquanto ela caminha, ela sente o vento bater no seu rosto, aquela terra doída batendo no seu rosto e as lágrimas correndo pelo seu rosto. Ela vai caminhando ao ponto de estar à distância de uma flecha, diz o texto, provavelmente 300, 400 metros de distância, porque ela não quer ver o seu filho morrer. Mas o texto nos diz que Deus ouve Ismael. Isso é muito curioso, porque o próprio nome Ismael traz essa conotação, que Deus ouve. Já o nome de Agar traz a ideia de alguém que é forasteiro, alguém que não pertence a pátria nenhuma, alguém que não tem identidade. Isso é muito curioso também, porque a partir do encontro que ela tem com o anjo do Senhor, ela entende que a partir dela, do seu filho, nascerá ou surgirá uma grande nação. Mas o que me chamou a atenção foi o poço aparecendo do meio do nada. Esse poço tem um nome, El Roi, que significa Deus me vê. Isso é muito curioso, porque quando nós olhamos para esse texto, não parece muito claro, pelo menos nessa versão que eu usei, NAA, que esse poço tem um nome. Por outro lado, em outras versões, a gente vai ver, já no comentário, ou pelo menos num apêndice ali, a descrição do nome desse poço. Porque ele é um registro vivo de que Deus está enxergando aquela mulher e está enxergando aquele menino. Mas sabe, ele também é um registro vivo na própria Bíblia, para nos revelar que Deus está me enxergando, e Deus está te enxergando, Deus está me vendo, e Deus está te vendo. Mas quando nós olhamos para as aflições dessa mulher, nós aprendemos uma coisa que é muito importante, que em meio aos desesperos da vida, Ele te vê. Eu não sei se você passa por isso, mas eu sei que muitas pessoas que eu converso no dia a dia do ministério estão sem esperança, ou seja, estão em desespero, estão tristes, estão em angústia, sem saber o próximo passo, sem saber o que falar, sem saber a escolha que devem fazer, sem saber a postura que tem que tomar frente a situações que muitas vezes são desgastantes, mas são desesperadoras. Mas eu não sei se você pode imaginar essa cena. Essa mãe, de mãos dadas com o seu filho, andando sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, sem um abrigo, e o alimento está acabando. Se fosse o seu filho, o alimento estivesse acabando, se fosse alguém que você ama muito, que estivesse nessa situação, o alimento está acabando, a água já teve fim, e a esperança começa a ir junto com a água e com o pão. Nós chamamos isso de desespero, mas é no meio do desespero que ela é vista. Eu não sei qual é o desespero que tem roubado a tua alegria, que tem roubado o teu prazer, que tem roubado a tua vontade de orar, a tua vontade de ler a Bíblia, a tua vontade de servir, a tua vontade de estar na casa de Deus, a tua vontade de estar conectado mais profundamente com o Senhor. Mas eu quero dizer que Ele te vê.
Ele te vê em meio à falta, Ele te vê em meio ao desespero, Ele te vê em meio às dúvidas, Ele te vê em meio ao medo, à incerteza do amanhã, Ele te vê. Esse poço nos traz essa lembrança de que Deus é um Deus que nos vê em meio às nossas lutas, em meio ao nosso desespero. E é curioso porque eles são abandonados, eles são esquecidos, mas Deus está vendo cada passo que essa mãe e esse filho estão dando. Assim como Ele viu cada passo de Agar e de Ismael, Ele vê cada passo que você está dando no meio ao deserto da vida que você está, no meio às lutas que você tem enfrentado, em meio às dores que têm arrancado a tua esperança e plantado no lugar o desespero. Ele está te vendo. Sabe, mas quando olhamos para essa história, para essa narrativa, descobrimos também que Ele vê aqueles que são desprezados. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, temos uma mulher que sofre há 12 anos de uma hemorragia. Essa mulher é vista como uma mulher imunda, porque há 12 anos ela está com um fluxo de sangue, e por causa desse fluxo contínuo de sangue, ela não pode se relacionar com outras pessoas, ela não pode ir à igreja, ela não pode prestar adoração, ela é invisível para a sociedade. Ela é desprezada, ela é mal vista, ela é vista como uma pessoa amaldiçoada. Mas teve um dia que ela teve um encontro com Jesus, e quando ninguém mais a via, Jesus a viu. E quando ela toca no Senhor, ao tocar no Senhor, a sua vida é transformada. Porque como bem foi dito aqui, todos aqueles que tocam no Senhor são transformados. Mas primeiro, Jesus desejou ver essa mulher. E Ele pergunta: quem me tocou? Eu quero ver. Como se Ele não soubesse. Mas na verdade Ele só queria que todos percebessem que Ele estava se importando, que Ele estava dedicando um pouquinho do seu tempo, da sua atenção, em meio aos turbilhões de necessidades que estavam se levantando ao redor dele. Jairo estava ali dizendo: Senhor, vamos à minha casa, minha filha está morrendo. Mas Ele dá um pouquinho do seu tempo para aquela que era invisível. Talvez você, ao se mirar no espelho da alma, se considere invisível. Talvez você, ao olhar para a sua história, se considere invisível. Talvez ao olhar para o seu ministério, para a sua vida, para as coisas que você deseja fazer e realizar, você é alguém que se considera invisível. Porque você espera a visibilidade ou a visualização dos outros, e não tem esperado a visualização de Deus. Ele te vê. Ele te vê. Mas não é só isso. Quando olhamos para esse texto, descobrimos que não é apenas em meio ao desespero que Deus nos vê, mas Ele também nos vê em meio às injustiças. Em meio às injustiças da vida, Ele te vê. Veja só, essa mulher e essa criança foram injustiçados, porque ela foi interpretada, ou a sua atitude foi interpretada como uma afronta. Talvez se alguém tivesse chamado ela, conversado, desse uma direção e falado assim: olha, você tem que se colocar no seu lugar, você não é melhor que ninguém, você talvez deu à luz ao filho de Abraão, mas veja só a sua situação, não brinque com o perigo, cuide do seu coração, não permita que a arrogância te domine, ou o orgulho fale mais alto, ou a vaidade se torne a sua roupa. Olhe para Deus e veja que Ele te colocou no lugar onde você está, e porque você está nesse lugar, você precisa o tempo todo estar
em Deus para não permitir que algo comece a tomar conta do teu coração e te tire deste lugar onde Deus te colocou. Poderia ter acontecido tudo isso, uma orientação ia resolver esse problema. Mas a gente encontra aqui uma situação em que parece que não há mais espaço para orientação, para o conselho, para ajuda, e sim para o desprezo, para o abandono. Não, eu não quero mais saber de você aqui, também não quero ver o seu filho nem pintado de ouro na minha frente. E aí uma decisão radical é tomada. Parece uma injustiça e realmente o é. Como se faz isso? Como alguém é capaz de fazer isso com uma criança? Essa criança vai para o deserto, vai sofrer com os intempérios do deserto, seja a tempestade de areia, seja a areia, seja as pedras, sejam as feras, sejam os outros perigos que o deserto apresenta. Mas quando eu olho para esse texto, eu lembro que alguns de nós também são injustiçados no dia a dia. Às vezes uma palavra que não define você, mas outra pessoa acha que pode dizer aquilo de quem você é. Às vezes um chefe que não te compreende, que não te valoriza, ou que não leva adiante os projetos que você coloca como meta, como objetivo. Quem sabe um marido que não te trata como você deveria, ou como você acha que deveria ser tratada. Ou quem sabe uma esposa que só te puxa para baixo, ao invés de te elevar e te levar aos pés de Jesus. Ou quem sabe filhos que com uma expressão de ingratidão, dia após dia, vão até você e te plantam dor, tristeza, angústia no coração. E assim nós nos sentimos injustiçados. Mas quando olhamos para esse texto também precisamos lembrar de Daniel capítulo 6, quando ele mesmo é injustiçado, simplesmente por querer adorar, simplesmente por querer orar, simplesmente por querer se manter fiel. Por causa da sua fidelidade, ele é injustiçado, ele é levado à cova, cheia de leões. E a sua oração ali é: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me livra dessa injustiça. Mas talvez você, quando olha para a sua própria vida, não se enxergue como Agar, injustiçada, Ismael ou Daniel, mas você enxerga as injustiças do dia a dia, e o seu coração de alguma forma até se entristece, e você fica a pensar: o que eu posso fazer para mudar essa realidade? O fato é que nós não podemos esquecer que Ele vê, que Ele te vê, e Ele está enxergando as injustiças que você está passando. Ele te vê, e por Ele te ver, Ele vai lutar por você. Porque o Salmo 23 vai afirmar categoricamente que Ele é o meu e o seu pastor. Se Ele é o meu e o seu pastor, significa que Ele vai usar os instrumentos de defesa de um pastor. Ele vai te defender quando as feras tentarem te injustiçar. Ele vai te defender quando as circunstâncias tentarem te injustiçar. Porque Ele te vê. Ele está te vendo todos os dias e não fecha os olhos para você. Muito pelo contrário. Ele não somente conhece e contempla a sua dor, a sua tristeza, o desespero. Ele também contempla e vê dia após dia as injustiças que são cometidas contra você. Mas quando olhamos para esse texto, não somente lembramos que o desespero é visto, a injustiça é vista pelo Senhor, mas lembramos também que em meio às nossas lutas e o abandono, Ele nos vê. De fato é que quando nós olhamos para Marcos capítulo 4, tem uma narrativa um tanto quanto curiosa. Uma tempestade se levanta, os discípulos estão com Jesus e Jesus está dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E é interessante porque os discípulos estão tentando manter
o barco, estão lutando contra as ondas que se arremessam, se lançam contra aquele barco, ao ponto dele quase naufragar. E eles acordam Jesus e eles dizem: Senhor, não te importas que morramos? Sabe, por vezes, nós nos sentimos assim, abandonados por Jesus e pelo próprio Deus. Agar, com as mãos dadas, quando a água estava acabando, se sentiu desse jeito. Ismael, quando comeu a última lasca do pão, se sentiu desse jeito. Os discípulos, quando viram o barco quase naufragando, também se sentiram desse jeito. Mas o que todos estavam esquecendo é que Ele nos vê. Ele está preocupado conosco, está vendo a nossa situação. Ele está vendo e contemplando a nossa história. Ele está vendo e contemplando a nossa sensação de abandono. Porque às vezes essa sensação de abandono também é paralisante. Essa sensação de abandono também é desesperadora. Essa sensação de abandono faz crescer o medo em nós. Mas eu queria dizer que Ele continua te vendo. Ele não te abandonou. Ele continua te vendo. Ele não desistiu de você. Ele continua te vendo. Ele está zelando e cuidando da sua vida. Ele continua te vendo. E por continuar te vendo em meio ao desespero, por continuar te vendo em meio às injustiças, por continuar te vendo em meio à sensação de abandono, você pode confiar que do teu lado, mesmo você não conseguindo perceber ainda, tem um poço que você dará o nome de Deus me vê. E você vai poder saciar a sede que a tua alma tem. Mas para isso, você precisa confiar que Ele está te vendo. Você precisa entender e acreditar que Ele está te vendo. Mesmo em meio ao deserto, Ele está te vendo. Por isso eu quero orar por pessoas hoje que, como Jesus, no momento da crucificação, se sentem abandonadas. Mas mesmo naquele momento, Jesus sabia o propósito, o sentido da sua vida, e aquela sensação não paralisou, não fez desistir de mim, de você. Eu quero orar por pessoas que, ao olharem para o seu coração, só conseguem ver dor, tristeza, desespero, angústia, falta de sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Mas quero orar por você também que precisa enxergar a provisão de Deus que está do seu lado. Quando Agar percebeu isso, o seu coração se encheu de alegria. E junto com a provisão de Deus veio a promessa de que o seu filho também seria uma grande nação. De que as promessas de Deus também abraçariam aquele garoto. Sabe, eu queria que você guardasse isso hoje no seu coração. As promessas de Deus também te abraçarão. As promessas de Deus também farão a diferença na sua vida, porque Ele te vê. Ele está te vendo. No meio de uma multidão, ou quando você está em solidão, Ele está te vendo. No trabalho, com os desafios do dia a dia, ou mesmo fazendo aquilo que você faz de forma rotineira, que perdeu a graça e não faz mais sentido, Ele está te vendo. Ele não deixou de enxergar o que tem de maior valor para Ele, que é a sua vida, que é o seu coração,
que é o seu próprio existir. Mas eu quero orar para que você também o veja. Assim como Agar não conseguia perceber, ele estava lá. Assim como Ismael não conseguia perceber, ele estava lá. É você que precisa abrir os olhos e perceber que o Senhor está aí, cuidando de você, te abençoando e desejoso por mais de uma relação profunda contigo, de mudanças, de transformações que precisam acontecer na sua vida, de escolhas, de decisões que vão significar muito para a sua relação com Ele. Ele te vê, mas você o vê? Você está vendo o Senhor? Eu queria orar por você, para que você consiga enxergar, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à falta, mesmo em meio às sensações de abandono, de luta, de angústia e de dor. É você essa pessoa que precisa dessa oração, para que os teus olhos se abram, a sua mente se expanda, se abra, e você consiga ver o que Deus vê. Se é você, se coloca de pé, e nós vamos orar juntos agora, para que você passe a enxergar o que Deus está enxergando. Ele te vê, mas Ele quer que você também se veja, e ao se olhar, veja o Senhor em você. Quando você vê o Senhor em você, você vai entender o que diz 1 João capítulo 4. Maior é o que está em você do que qualquer coisa que está no mundo. Quando você passar a olhar para dentro de você e começar a enxergar o sentido da vida, porque você vai lembrar que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que você precisa. Lembrará também daquelas promessas que foram feitas de forma preciosa, particular para você, para sua casa, para sua família, para os seus. Ele te vê e Ele quer que você o veja. Então vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, para que vejamos a sua ação, a sua atuação no nosso viver também. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo precioso, que nós podemos nos debruçar na Tua Palavra e entender que através dela o Senhor faz uma revelação tão especial e individual para cada um de nós. E pedimos, Pai, que essa revelação toque no nosso coração e ilumine os passos que precisamos dar. Não queremos ficar parados, mas queremos olhar para o alto e também ver o Senhor. Mas queremos olhar para o nosso redor e ver a Tua ação, a Tua atuação e o Teu movimento na nossa direção. Porque quando os nossos olhos forem abertos, nós veremos o milagre diante dos nossos olhos, como Agar viu, e saciaremos a nossa alma, como Agar e Ismael saciaram. Então abre os nossos olhos, queremos Te ver. Abre os nossos olhos, nós queremos Te ver. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Antes de nós celebrarmos a ceia cantando essa canção, eu queria fazer mais uma oração por pessoas que talvez vieram a esse lugar hoje e estão pensando na sua própria existência, olhando para a sua própria alma e reconhecendo que precisam de um toque milagroso do Senhor. Talvez ao olhar para a sua vida, você também, em algumas situações, em alguns momentos, se sente sozinho, se sente abandonado, excluído, injustiçado, traído. Hoje você pode entregar essas dores, a sua história, a sua vida, a sua família, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você terá e tudo que você será nas mãos do Senhor. E eu quero fazer essa oração especial por você, porque eu sei que ela define o antes e o depois da sua história. Então, se você está aqui conosco, ou quem sabe você está participando conosco através das redes sociais, da rádio, da TV, e é você que precisa dessa transformação, você precisa dessa oração. Eu vou pedir para você que deseja ser
tocado, transformado pelo Senhor, levantar uma das suas mãos onde você está, e eu vou te conduzir nessa oração na sequência. Estou vendo você ali, mais alguém, estou vendo vocês ali, estou vendo vocês lá atrás também, estou vendo você aqui no meio, estou vendo você aqui na frente, estou vendo você ali também, de branco com a mão levantada, estou vendo você aqui também, de mão levantada. Sabe, quando nós olhamos para a nossa história, olhamos para a nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos de mudança, mas às vezes nós não temos força para mudar, não temos força para mudar. Nós já tentamos tantas vezes, e tantas vezes, porque era a nossa força, a mudança não aconteceu. Então essa oração que nós fazemos, nós chamamos de uma oração de entrega, onde você vai entregar a tua história, a tua família, a tua vida e o teu ser nas mãos do Senhor, para Ele mudar e moldar, transformando você em alguém diferente, em alguém novo. E eu vou te conduzir nessa oração, você vai fazer essa oração junto comigo, mas para você não ficar com vergonha ou se sentir meio empurrado a fazer essa oração, eu quero que você repita essa oração comigo, mas todo mundo vai fazer essa oração junto. Você vai colocar a mão no teu coração e você vai falar assim, pode repetir agora: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho fragilidades, mas peço ao Senhor que me fortaleça. Toma a minha história, toma a minha família, toma o meu trabalho, toma tudo que eu tenho e que eu sou nas tuas mãos, e tem liberdade, Espírito Santo de Deus, para mudar a minha vida e me moldar a partir do modelo de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que fez essa oração, quero convidar você a participar das nossas classes, dos primeiros passos que a gente dá aqui. Eu quero te ajudar a conhecer mais a Bíblia, eu quero te ajudar a fazer orações, eu quero te ajudar a olhar com um olhar diferente para as tuas lutas, para as tuas dificuldades. Então, terminando o culto, você vem aqui na minha esquerda, na sua direita, na minha esquerda, eu estarei aqui, pastor Leandro vai estar ali também, Márcio vai estar ali, Wilson, todo mundo vai estar ali. A gente vai fazer um trabalho de pegar o seu contato para durante a semana entrar em contato com você. Mas agora nós vamos participar de um momento muito especial também, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Se você já foi batizado pelo nome de Jesus, confessando Jesus como único e suficiente Salvador, se você está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com Deus, você é convidado, enquanto nós estamos cantando essa canção, sair do seu lugar e pegar os elementos aqui e participar conosco. Então vamos também agora cantar essa canção e participar juntos da ceia do Senhor. Aleluia,
Quando cantamos essa canção, reconhecemos a fidelidade de Deus. E ao reconhecer a fidelidade de Deus, nos alegramos, porque foi pago um alto preço, para que nós pudéssemos olhar para Jesus e enxergar do jeito que Ele enxerga a nossa vida, o nosso ministério, os nossos sonhos, objetivos, a nossa família. E nós queremos celebrar o nome de Jesus a partir dos elementos que representam o seu corpo e o seu sangue. E hoje nós estamos alegres também por celebrar pela primeira vez na quarta-feira com elementos feitos na Cristolândia, um projeto de transformação, um projeto que leva qualidade de vida, renovação da vida. E toda quarta-feira o pessoal da Cristolândia participa conosco, as meninas estão lá agora participando desse culto, celebrando Jesus. Domingo passado eu estava conversando com elas ali, o retrasado estava conversando com elas, e sempre que eu falo da Cristolândia feminina, elas vibram, elas se alegram, porque elas estão participando conosco, elas não estão assistindo esse culto, elas estão cultuando a Jesus através desse recurso que nós temos hoje, graças a Deus, que é a tecnologia. Então nós vamos agradecer ao Senhor pelo corpo que foi entregue em meu favor, em seu favor, com a nossa irmã Jocélia, vai nos representar nessa oração. Paizinho querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos vê, o Senhor vê o íntimo dos nossos corações, e te pedir, Senhor, para que nós também possamos te ver, Senhor, sentir o Senhor nos tocar, Pai. E nesse momento, eu junto com os meus irmãos, queremos te agradecer pelo teu sangue, pelo teu corpo derramado lá naquela cruz, Senhor, pelos cravos ali nas tuas mãos, Senhor, pelo teu sofrimento, Senhor, pela vida de cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida hoje, Senhor. Então eu quero te agradecer de todo o meu coração, pelo teu amor derramado lá naquela cruz, pelas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Participemos do primeiro elemento todos juntos. Quando olhamos para 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 25, lembramos que da mesma forma como ele repartiu o pão, ele também tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Eu gosto de imaginar o sangue de Jesus caindo ao chão e declarando o seu amor por mim e por você. Cada gota que caía ao chão, de alguma forma, afirmava e reafirmava esse amor por mim e por você. Então nós vamos agradecer ao Senhor pelo sangue que comprou a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Esse sangue foi derramado em meu e em seu favor. Vamos agradecer com o nosso irmão Paulo. Pai querido, eu quero, junto com meus irmãos, agradecer por o Senhor verter o seu sangue naquela cruz antes da gente ter nascido. Já nascemos com os pecados pagos pelo Senhor. E um dia, Senhor, o Senhor ainda encostou em nós e falou: olha, vocês não precisam mais viver com o peso do pecado, porque eu paguei, eu morri, eu fiz aquilo que vocês não poderiam fazer. Morri por vocês. Então, vivam em liberdade, vivam em paz, vivam nesse mundo de aflição de um jeito que testemunha que vocês são livres. Oh, meu Pai, muito obrigado por verter o seu sangue naquela cruz para nos dar vida abundante. Senhor, não nos deixe esquecer que somos livres. Não nos deixe só lembrar, Senhor, que podemos viver, Senhor, em paz, só de 30 em 30 dias, Senhor. Faz-nos acordar todos os dias e lembrar do seu sacrifício naquela cruz, para nos dar vida, e vida com abundância. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em gratidão ao sacrifício que foi feito, participemos dele todos.
lembre, Ele te vê. Eu queria fazer um último convite para você. Na semana que vem, nosso culto vai ser extraordinário. A visitação do Senhor estará tão notória que eu gostaria que você trouxesse mais uma pessoa. Semana que vem nós vamos ter o coral Abditer, coral da igreja que estava domingo agora, vai estar participando conosco na semana que vem. E para a gente celebrar juntos, e para a gente adorar juntos, e para a gente ouvir a mensagem de Deus juntos. Não é para a gente ficar olhando coral, mas tendo coral, vai ser um elemento que Deus vai trazer para alegrar ainda mais o nosso coração na adoração. Então não falte semana que vem e traga mais alguém, eu tenho certeza que vai ser incrível. Nós vamos cantar essa última canção, eu vou me dirigir para ali, e você que levantou essa mão, entregando a sua vida, a sua história, sua família, tudo nas mãos do Senhor, eu quero só pegar o teu contato, a gente vai conversar com você durante essa semana, te convidando para essa primeira caminhada com Jesus, quem sabe uma célula, você já se integrar numa célula e participar conosco aqui toda quarta-feira. Vamos adorar o Senhor com essa última canção. Feche os seus olhos agora. Fiel tu és, Senhor, a mim. Declare isso para o Senhor. Fiel tu és, Senhor, a mim. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele sou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Pra acabar. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Mais uma vez. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Amém? Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor, com o seu poder, com o seu amor, com a sua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.